Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares. Porque como Deus falará com você, com toda certeza, falará com cada pessoa com quem você compartilhar. Outra coisa, o link do nosso livro, do nosso e-book está aqui na descrição. Depois que você terminar essa palavra, de meditar nessa palavra, acesse lá e adquira o nosso e-book, porque o ensinamento que o Espírito Santo passou foi muito forte. Mas agora vamos nos concentrar na palavra que vamos meditar agora. Olha só o tema da nossa mensagem de hoje, que o Espírito Santo vai trazer hoje. Como viver melhor, como viver bem, o porquê desse assunto e o porquê é tão importante. Pois a maioria das pessoas estão vivendo pesadas, sobrecarregadas, com fardos muito pesados sobre elas. Aí elas ficam se perguntando, se indagando, o porquê está tão difícil, o porquê está tão complicado, o porquê a vida está tão pesada. Hoje o Espírito Santo vai mostrar o porquê desse problema e principalmente vai mostrar para as pessoas como vencer, como viver melhor, como viver de fato bem. E antes de entrarmos no assunto, é importante enfatizar o que não é pelo fato de ter uma vida financeira boa que trará garantia de um viver bem, de um viver melhor. Pois muitos estão morando em casas, nas melhores casas, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas, mas estão sobrecarregadas, estão pesadas, estão com fardos muito pesados a ponto de essas pessoas nem mais quererem viver. E no contraste disso, tem muitas pessoas em casas simples, comendo comida simples, vestindo roupas simples, mas estão vivendo bem, estão vivendo leve. Então um ponto e um fator muito importante é isso. Não será uma vida financeira de qualidade, próspera, que vai garantir e trará garantia de uma vida boa, de uma vida de viver melhor nessa terra. Você está entendendo? Mas agora vamos entrar no ponto. O porquê de a vida das pessoas estarem tão pesadas. Para entendermos isso, temos que compreender primeiro que a vida nessa terra é uma caminhada. A pessoa nasce, aí entra na infância, aí vai para a adolescência, aí depois entra na juventude, depois chega na fase adulta. E durante essa caminhada, as pessoas, o ser humano vai se sobrecarregando com sentimentos ruins, mágoa, ódio, rancor, tristezas, vai se sobrecarregando com dúvidas, com preocupações, com ansiedades, com medo. A pessoa tem medo do futuro, ela é duvidosa do próprio talento, ela é incerta da vida dela e principalmente as pessoas vão se sobrecarregando com o pecado, vão se envolvendo cada vez mais com o pecado e o pecado vai aprisionando o ser humano e o pecado vai pesando a vida do ser humano. Então o primeiro ponto, o porquê que para muitos o viver é pesado, é difícil, é um fardo que parece impossível de se carregar. Por causa desse fator, as pessoas com o decorrer do tempo, com o decorrer da vida delas, elas vão se sobrecarregando com esses fardos, com esses pesos. Como viver dessa maneira? Como caminhar dessa maneira? Para você entender, em uma caminhada normal, só o seu próprio peso já vai ficar pesado em um certo ponto. Você vai ter que descansar. E se você dobrar esse peso, o seu próprio peso, você dobra e coloca em cima de você, vai ficar muito difícil de caminhar. É assim que as pessoas estão vivendo. Aí nós entendemos o porquê que elas ficam se perguntando. O porquê está pesado, está tão difícil, está tão complicado. Por quê? Porque elas estão sobrecarregadas com pecados, com mágoas, com sentimentos ruins, com medo, com incertezas, com dúvidas. As pessoas estão vivendo sobrecarregadas. E se esse é o seu caso, a solução é Jesus Cristo. Nós não falamos que iríamos trazer aqui a solução, que o Espírito Santo ia trazer a solução? A solução é Jesus Cristo. Por isso que ele bradou e declarou quando ele passou aqui em terra para os discípulos e todos os que estavam ouvindo a sua mensagem. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, do verso 28, está registrado essa passagem que Jesus Cristo afirmou. Acompanhe comigo. Disse Jesus: venham a mim
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só que forte! Deus sabe da condição do ser humano, de pecador, e que o pecado aprisiona o ser humano, e que o pecado faz o ser humano viver pesado, e que o ser humano tem preocupações, que o ser humano por causa do pecado a doença entra, o corpo do ser humano ficou frágil, e tudo isso vai pesando, vai dificultando a vida do ser humano. Aí Deus enviou Jesus Cristo, a sua própria palavra. Para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus e para nos trazer uma vida boa, uma vida de qualidade nessa terra, a vida abundante que Ele nos garante. E claro, sobretudo, a vida eterna. Então, se você está sobrecarregado, coloque atenção nessa palavra. Vá até Jesus. Como assim? Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Entregue a sua vida totalmente para Jesus. Aí Ele vai tirar esse fardo, esse peso que está sobre você. O peso do pecado, o peso da dúvida, dos sentimentos ruins, medo, o peso dos traumas, o peso de rancor, de mágoa, de ódio. Ele vai limpar, Ele vai tirar, Ele vai aliviar, como Ele garante. Coloque toda a sua fé nessa palavra. Entrega a sua vida totalmente a Jesus Cristo e Ele vai tirar esse peso. Essa é a solução para todos. Todos que estão sobrecarregados, todos que estão vivendo pesados, é entregar a vida para Jesus. E Jesus vai aliviar, vai tirar o peso do pecado e vai colocar o jugo dele, que é suave. Que é o quê? Unicamente vivermos em obediência à palavra dele. Unicamente entregarmos a nossa vida para Ele. Então não perca mais tempo, não aceite e muito menos se conforme em viver sobrecarregado, em viver pesado. Não, Jesus quer que nós venhamos ter vida abundante nessa terra. Claro, tem lutas, tem batalhas, tem dificuldades, tem adversidades, sim, mas nós vencemos todas. Com Jesus na nossa frente, a nossa vida nas mãos dele, Ele se encarrega de tudo. Aí Ele vai fazer o que Ele garante. Nós buscando em primeiro lugar, o reino dos céus, com a nossa vida nas mãos dele, o resto Ele vai acrescentar e cuidar da gente. Pode colocar toda a sua fé nessa palavra e você verá a diferença na sua vida. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.